Livro de Jonas. Livro de Jonas. Eu quero compartilhar com vocês de um breve sermão de talvez com uns 14 pontos, mas será breve. O texto é o livro de Jonas inteiro. Então eu vou ler só o primeiro versículo e você fica com a Bíblia aberta. Eu sei que não é seu caso, mas a maioria dos irmãos, esse tempo que ficará com a Bíblia aberta será o maior tempo da semana. Então fica com ela aberta, pelo menos para você, quem sabe, por osmose, ser contagiado pela palavra. Fica com a Bíblia aberta, assim, essa palavra vem e salta. Apareceu um aviãozinho aqui em cima. Parou. Obrigado. Essa minha surdez que me incomoda muito. Eu vou ler o primeiro versículo e depois eu conto a história do livro todo. A gente se encontra em que parte da história do Jonas nós estamos vivendo. E no final eu faço 3 aplicações para as nossas vidas, tá bom? Vai ser bem simples. O texto começa dizendo: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O livro de Jonas é um livro bastante interessante, porque ele é rápido a leitura, e ele é uma história contínua. E bastante vibrante. Todo o tempo a gente tem fortes emoções no livro do Jonas. Começa dizendo: veio a Jonas a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor. Jonas ouviu a palavra do Senhor. Deus falou com ele. Porém, ao invés de se dispor a obedecer, o Jonas meio que imitou a gente. Ele fez algo muito parecido comigo e com você. Ele resolveu desobedecer. Ao invés de seguir aquilo que Deus havia mandado ele fazer, ele decidiu fazer aquilo que ele desejava fazer. E o que ele desejou fazer não foi ir a Nínive. Ele desceu a Jope e em Jope ele pegou um navio que se direcionava a Tarsis. A questão é que Deus tinha um propósito na vida do Jonas. E Deus tinha uma missão para o Jonas. Agora o Jonas está no fundo de um navio dormindo. Nesse estado de sonolência, o navio enfrenta uma grande tempestade. E o navio começa a correr o risco de naufragar. E as pessoas começam então a eliminar a carga e a tentar procurar o que é que está acontecendo. Como a vida da gente se repete, né? Quando as coisas começam a ficar muito ruins na vida da gente, a gente começa a pensar: o que foi? O que aconteceu? Tem alguma coisa acontecendo. Então eles saíram, cada um na sua fé, cada um na sua religião, cada um pedindo para o seu Deus, e ninguém conseguia resolver nada, até que eles encontram o Jonas. O Jonas vai assumir que tudo que está acontecendo é porque ele está fugindo de Deus. E ele sabe que tem um jeito de salvar aquele navio, e salvar aquele navio é se livrar dele. Então eles pegam o Jonas e lançam o Jonas no mar. Deus tem um propósito na vida do Jonas. Então Deus prepara um grande peixe. E esse grande peixe vai e engole o Jonas então. E agora o Jonas está em completa escuridão. Eu não sei se você sabe, a não ser com exceção da possibilidade do peixe elétrico, não há nenhum outro peixe que tenha luz dentro dele. Então o Jonas está nas entranhas do peixe, o Jonas está numa escuridão completa, num breu completo.
E é nessa escuridão e nesse breu, nessa impossibilidade de ver qualquer saída, que ele começa a orar. Olha como a vida se repete, gente. A gente só se dispõe mesmo a orar depois que a gente não vê saída para nada. Então Jonas, naquele breu, começa a orar e clamar ao Senhor. E nós lemos no começo que o Senhor é o nosso socorro, que o nosso socorro está em o nome do Senhor. E nós cantamos agora na última canção que Ele é bom. Então Ele ouve a oração do Jonas. Quer um alívio para o seu coração? Que, abrindo um parênteses, Deus ouve até a oração de gente desobediente. Então, não importa o estado de desobediência que você está, não desista de orar. Deus atende a oração do Jonas e aquele peixe então vomita o Jonas. Lá em Rondônia, especialmente em Porto Velho, diria que aquele peixe provocou o Jonas. Ele provocou, botou para fora, deu uma gorfada e está lá o Jonas agora. Imagina o cheiro terrível que está o Jonas, né? A desobediência deixa a gente fedido mesmo. Agora o Jonas vai cumprir com a promessa que ele fez. Ele diz no final da oração dele que ele cumpriria com o voto que ele fez. Então Jonas sai pregando na cidade de Nínive e é talvez um dos maiores avivamentos da história, porque nós vamos ter a notícia de que a cidade se arrepende. A cidade se arrepende. O Jonas sai pregando naquela cidade e a cidade se arrepende. Olha que glória, que coisa maravilhosa. Alguém que prega e uma cidade se arrepende. Mas tem um problema. O Jonas está servindo ao Senhor por obrigação. O Jonas não está fazendo aquilo que está no coração dele. Agora o Jonas sai da cidade, vai para debaixo de uma sombra, de um cipestre, e o Jonas está irritadíssimo com Deus. E sabe por que o Jonas está irritadíssimo com Deus? Porque ele é misericordioso. Deus é misericordioso. Deus tem compaixão do pecador. Deus tem compaixão daquele que erra. E aí o Jonas está irritado, porque o Jonas tem o meu coração e o seu coração, que acha mesmo que Deus tem que fazer justiça e tem que acabar com os pecadores, que Deus tem que matar todos os ladrões, que Deus tem que matar todos os bandidos, que Deus tem que matar todo mundo. Só que Deus pensa diferente. Deus pensa, todo mundo deve se arrepender. Deus quer que todos se arrependam. Mas o Jonas não entende isso, como eu e você também não entendemos isso. E agora ele está chateadíssimo. Aí, Deus, com a sua criatividade, faz com que a planta que oferecia sombra para o Jonas morra. Já que o Jonas quer morte, então a planta morreu. E agora? Bom, agora o Jonas está revoltadíssimo, porque a planta morreu. Me faz muito lembrar de uma geração que se compadece mais de um cachorro do que de gente. Me faz muito lembrar de uma geração que briga mais por árvore do que por pessoas. Aonde você é preso por cortar uma árvore, mas não é preso por permitir que uma criança passe fome. O Jonas é dessa geração. Agora, o Jonas revoltadíssimo com a misericórdia de Deus, o Jonas então deseja a morte. Prefiro morrer. E Deus então arrasoa com ele. Deus não desiste, né? Deus arrasoa com ele, conversa com ele no final, e Deus diz assim para ele: tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. O restante da história do Jonas a gente não sabe. Como foi que continuou a história? Porque aprove ao Senhor que nos permitisse saber só até aqui.
a partir dessa história, eu queria que eu e você pudéssemos nos identificar com algum momento da vida do Jonas, que o Jonas passou e que talvez eu ou você estejamos passando. Vamos lá? A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jonas. E o Jonas escolheu fugir da presença do Senhor. Não teria entre nós, aqui nesta noite, alguém que, ouvindo a voz de Deus, continua desobedecendo e desejoso de fugir da presença dEle? Não teria alguém entre nós que insistentemente tem ouvido o chamado de Deus, mas endurecido o seu coração? Que insistentemente tem ouvido a voz de Deus, mas optado por fazer as escolhas conforme os próprios desejos? Não haveria alguém entre nós que, mesmo recebendo uma direção de Deus, tem escolhido seguir a própria direção? A Bíblia diz que o Jonas escolhe seguir a própria direção e então ele desce para o fundo do navio, em direção a Tarsis. Não teria alguém entre nós nessa noite que também experimenta esse declínio? Que viveu há não muito tempo ou há muito tempo a experiência de ouvir a voz de Deus, mas desde então, nesse coração que foge, tem enfrentado um declínio espiritual, moral, emocional? Será que você não está vivendo um declínio? O Jonas viveu esse declínio e ele foi dormir no fundo do navio. Tem gente dormindo. E não é dormindo no culto, porque no culto sempre tem gente dormindo. Inclusive o culto é um ambiente de paz, porque muita gente dorme mesmo. E quem está aqui à frente, esse barulho é assim mesmo? E quem está aqui à frente, então, quando vê você dormindo, fica tão contente, porque pensa assim: que paz eu estou levando para aquele coração. Ele está até conseguindo dormir sentado, junto com gente estranha. É muita paz, né? O Jonas foi dormir. Quantos de nós estamos vivendo numa sonolência, num estado de inércia? Quantos de nós estamos precisando ouvir aquela voz que diz: desperta, ó tu que dormes? Quantos de nós estamos dormindo? A tempestade está caindo, existem coisas para resolver, há um chamado de Deus para as nossas vidas, há uma palavra de Deus que foi dada a nós, e nós decidimos dormir. O Jonas dormiu. E nesse estado de sonolência a gente começa a negar a realidade. Gente, para mim, uma das piores coisas não é a gente sofrer. Para mim, uma das piores coisas que tem é a gente fingir que não existe problema e fingir que não tem sofrimento e querer viver negando uma realidade de dor. Fingindo que estamos felizes sem estarmos felizes. Fingindo que estamos bem sem estarmos bem. Isso é terrível. Porque isso vai estourar em algum lugar. Isso vai nos arrebentar uma hora. Há algumas coisas na vida que são claras e que devem ser vistas com essa clareza. Na tristeza, o choro. Na alegria, o sorriso. No sufoco, o pedido de socorro. Na condição de firmeza, aquele que socorre. É simples assim. Está triste? Estou triste. Então eu busco consolo. Estou feliz, então eu busco consolar alguém. A vida é assim. Ou você acha que todo mundo está feliz sempre? Você anda olhando muito Instagram. Eu já disse para vocês nesses dias atrás.
Eu só coloco lá minhas melhores fotos, aquela que eu vejo que eu estou bem, que eu estou com cara de feliz e que eu estou com cara de rico. Que é para poder inspirar. As piores fotos a Cássia que vê, que é a realidade. É quando solta a barriga para cima do cinto. É quando você deita que a papada espalha por aqui, porque na selfie é simples, você estica o rostinho, bota aqui em cima, por que gordo não tira foto aqui de baixo? Não, bota aqui de cima, dá aquela esticadinha, olha reto para não olhar de ladinho, porque aí não é muito hominho, olha fixo. Então, enfrentar e encarar a realidade. O Jonas vive essa negação da realidade, mas a realidade chama o Jonas e desperta o Jonas do sono. E agora o Jonas vai cair lá dentro do peixe. Cai no mar e o peixe engole ele. O que o Jonas vai fazer? Vai orar e se lamentar com o Senhor. Está quase repetitivo, mas eu vou mais uma vez dizer para os irmãos. A gente reclama daquilo que a gente pede em oração. A gente reclama daquilo que a gente faz. Do que o Jonas está reclamando? O Jonas está lá se lamentando, mas quem foi que escolheu estar naquele lugar? Pastor, meu casamento, mas quem escolheu casar? Foi forçado? Meus filhos, mas podia não tê-los. Meu chefe, sai do emprego. Não aguento mais andar de ônibus, vai a pé. Não aguento mais andar a pé, vai de ônibus. Não quero nem andar a pé nem de ônibus, arranje uma bicicleta. Mas eu tenho dinheiro, compra um carro. E vai ficar sem dinheiro. O carro acaba com o dinheiro da gente. Do que você está reclamando? Estou gordo. Para de comer um pouco, você come demais. Estou magro. Come, ué. Se acaba em comida. Inclusive, se você quiser saber como é que engorda, me procura. E eu não como quase nada. O Jonas está reclamando das escolhas que ele fez na vida. Você está reclamando do quê? Porém, algumas pessoas estão vivendo a escuridão que o Jonas estava vivendo dentro daquele peixe. E é triste. É muito triste. Viver na escuridão é muito triste. Porque uma escuridão é um lugar onde a gente não vê saída. Onde a gente não vê o outro. Onde a gente não se vê. A escuridão é um lugar que dá um tanto de medo na gente. Eu levei muito tempo para deixar de ter medo do escuro. Na realidade, eu precisei casar para deixar de ter medo do escuro. Porque depois que eu casei, eu comecei a dormir acompanhado. E acompanhado eu não tenho medo do escuro. Mas a escuridão é um negócio estranho mesmo. E essa sensação de estar sozinho é terrível. Porque é essa a sensação que nós temos quando nós não vemos saída. A sensação que estamos sozinhos. O Jonas estava nessa escuridão. Não teríamos alguém aqui nessa noite vivendo essa escuridão? Mas também temos a possibilidade de sermos vomitados numa praia dessas daí, que em Goiás não tem. Aqui para vomitar na praia aqui em Goiás, tem que ir lá para Araguaia, né? Eu nunca consegui ver uma praia lá, mas diz que tem. A única coisa que eu consegui achar lá foi uns bichinhos pretos que pica a perna da gente. Como é o nome? Borrachudo. Deus me livre.
Aqueles bichinhos, quando começa, gruda na perna da gente, é terrível. Mas o peixe vai e vomita o Jonas. Nós não teríamos gente aqui nessa noite que está fazendo o que está para Deus apenas pelo próprio interesse, não por causa da voz do Senhor que ouviu? Canta para aparecer, prega para ser reconhecido, faz as coisas, o serviço na igreja para ser aplaudido. Quer ser visto, quer ser notado, mas simplesmente para ser homenageado. Não faz para o Senhor. E quem não faz para o Senhor, irmãos, no ministério especificamente, vai se frustrar profundamente. Porque se a gente fizer esperando o reconhecimento das pessoas, não é que as pessoas não nos reconheçam, mas é que elas deixam de nos amar com muita facilidade. É só te achar num dia que você não está muito legal e você dá uma resposta atravessada, a pessoa já não gosta mais de você. É só um dia você ter que chamar a atenção e ser um pouco mais firme, a pessoa já não gosta mais de você. Aquela pessoa que te amava e que levava flor para você na frente da igreja, já está saindo da igreja. O Jonas está fazendo para desencargo de consciência. Por isso que eu não gosto de promessa. Eu não gosto de promessa, irmãos. E não é... o senhor não gosta de promessa porque o senhor não é católico. Não, tem um monte de crente que faz promessa, só que a gente chama de voto. A gente tem medo de fazer promessa, faz voto, né? É um nome bonitinho que a gente arrumou para crente. A gente chama rifa de sorteio entre amigos. Né? Vamos fazer um sorteio entre amigos, a nossa rifa, que a gente tem medo de chamar de rifa. A gente, para não jogar baralho, joga Uno. É porque é mais crente, mais gospel. No Uno não tem a dama, nem o valete, nem o reis, que deve ser alguma coisa do Satanás. A gente vai ajustando as coisas, vai ficando bom na vida. O Jonas ficou frustradão, desanimou. E sabe que eu encontrei um monte de gente desanimado aqui? Sabe como é que é gente desanimada? É gente assim, que conta a história pra gente assim: pastor, eu já fiz tanta coisa. Pastor, eu gostava tanto disso, eu gostava tanto daquilo, eu gostava tanto daquilo outro, e desanimou. Eu não faltava um culto, agora vai para vir num culto e vem na marra. É gente que desanimou. Gente que criou expectativa em cima de pessoas. Tá chato esse barulho aqui, não tá? Ou é só eu que estou achando chato? Alguém falou que eu sou chato com som. É que eu só escuto de um lado. Está incomodando vocês esse barulho? Então tá bom. A hora que incomodar também, vocês não falam nada não, para eu não ficar chateado. Quanta gente eu encontrei desanimado. E sabe com quem que a gente desanima? A gente desanima com gente. Olha que coisa terrível. É Jesus quem morre na cruz por nós. É Jesus quem vai e nos converte, que o Espírito derrama o Espírito sobre nós. É Jesus quem faz promessa para nós. E a gente desanima com gente. E quando a gente desanima com gente, a gente começa a descontar nas coisas de Deus. Porque eu acredito que a igreja é uma coisa de Deus. Amém? Eu acredito que a igreja é uma coisa de Deus. Eu acredito mesmo. Pastor, eu não sei se eu acredito mais. Bom, isso é um problema sério para você. Porque se você não acredita que a igreja é uma coisa de Deus, é porque desde o começo você achava que a igreja era coisa de homem. E toda a sua expectativa, esperança e confiança estavam nas pessoas, nos líderes, nas pessoas que você começou a idolatrar, nas pessoas que você se apaixonou. E aí você se frustra. E quem é que paga o pato? O Senhor. O Jonas ficou chateado e foi para debaixo lá da sombra de um cipestre. Cipestre, sei lá o nome dessa árvore. Eu ia falar praga, mas não é uma praga, é uma árvore. A praga dá no outro lugar, né? Não é uma praga. A praga está em outro livro, é lá na história lá do pessoal saindo do Egito, né? As 10 pragas. E por fim o Jonas deprime, quer morrer. E aí, minha irmã, meu irmão querido do meu coração? Está deprimido? Está diagnosticado já que é depressão? Vai se tratar. Vai se tratar.
Vai tomar o remédio que o médico falou para você tomar, vai mudar de vida, vai fazer o regime que ele mandou você fazer, vai cuidar dessa depressão. Não brinca com isso não. Isso tira a sua vida. Ah não, pastor, mas eu já bebi uma colher de óleo e agora que eu tomei essa colher de óleo eu vou ser curado. O máximo que você vai conseguir tomando uma colher de azeite de oliva é ter uma dor de barriga. Não é isso. Você não vai curar a depressão bebendo óleo, irmãos. Ah, Deus pode curar? Deus pode curar. O dia que Deus curar você da depressão, você vai chegar naquele psiquiatra, aquele psiquiatra vai falar, filha, você não precisa mais nada. O psicólogo vai falar para você, fala, olha, eu vi aqui, você está belezinha. Você vai vir aqui na igreja e eu vou falar, tá joia. Fica em paz, vou te colocar como diácono. Nós estamos brincando com coisa séria. O Jonas deprimiu. E você? Ah não, pastor, eu deixei de tomar os remédios. Estou sentindo uma tristezinha lá no fundo assim, mas não vai dar nada não. Vai dar sim. Vai, você vai piorar, vai piorar, vai piorar. Teu marido ou tua esposa vai pedir, pastor, pelo amor de Deus, vai lá em casa, a pessoa está prostrada em cima da cama. E aí a gente vai lá, vai orar e vai falar para você o quê? Filha, você tomou os remédios que você tinha que tomar? Porque você viu como é que é? Deu dor de cabeça? Vai tomar um comprimido. Deu depressão, quer curar com vento. Não, irmãos. Deus pode curar? Deus pode curar. Mas foi Deus também que deu sabedoria, deu condições para que os médicos estudassem, se capacitassem e nos instruíssem nisso que a gente não entende. Então se cuida bem. Com essas lições, e eu queria que você tentasse se identificar em uma delas, com esses exemplos, eu queria dar apenas, tirar desses exemplos 3 lições para nós terminarmos. Eu vou só repetir rapidamente para você. Tem alguém ouvindo a voz de Deus e fugindo? Tem alguém ouvindo a voz de Deus e desobedecendo? Tem alguém vivendo um declínio na vida? Quer seja emocional, espiritual, relacional? Tem alguém vivendo um estado de sonolência e negação da realidade? Tem alguém que reconhece que as coisas das quais reclama são apenas fruto das próprias escolhas que você fez? Tem alguém que está experimentando esse momento de escuridão, de completa escuridão e angústia dentro de um grande peixe? Tem alguém que tem feito a obra de Deus movido pelo próprio interesse? Tem alguém desanimado com a vida e acomodado à sombra de um cipestre? Tem alguém acomodado aqui? Acomodado. Perdeu o emprego e está acomodado. Está com tempo, está com saúde, não quer estudar mais. Está acomodado. Se formou e está esperando cair do céu um emprego. Está acomodado. Já está com 180 quilos e acha que vai parar. Você está acomodado. Você vai parar no cemitério. Tem alguém acomodado aqui? Acomodou no relacionamento. Ah não, ele gosta de mim a si mesmo. Ah, ela gosta de mim a si mesmo. Aí está você aí, eu não vou falar das mulheres hoje, eu vou falar dos homens. Está você aí todo desajeitado, desarrumado, não toma banho direito, não arruma seu cabelo, não escova os dentes, anda fedido e acha que ela ama você. Irmãos, eu estou achando que ela não viu, foi outra saída, senão ela já tinha vazado. Você está acomodado. Você está acomodado. Tem alguém acomodado aí? Tem alguém que está deprimido, que está triste? Algumas lições para nós nessa história. Primeira, não importa o que tempo, o que ponto você tenha chegado. Deus é bom. Ele sempre prepara um caminho de volta. Não importa quão fundo você chegou do poço, ou quão profundo você chegou no navio, ou quão grande é a escuridão que te envolve. Não importa qual é o pecado que você está vivendo. Não importa qual é o estado de desobediência que você está.
Deus é bom. Ele sempre nos dá uma possibilidade. E qual é a possibilidade que Deus nos dá diante do pecado? Arrependimento. Todos nós nessa noite temos essa possibilidade deste caminho de volta. Como diz o texto do filho pródigo, o desafio que nós temos nessa noite é de cairmos em si. E caindo em si, diz o texto, ele diz: vou voltar para a casa do meu pai. E o desafio que nós temos nessa noite é de cairmos em si e nos arrependermos dos nossos pecados e sairmos do estado de desobediência para um estado de obediência. E de sairmos do caminho de Tarsis, do caminho de Jope, do caminho das profundezas do navio ou do caminho das profundezas do mar e voltarmos para o caminho da obediência. Veio a segunda vez a palavra do Senhor a Jonas. Veio a segunda vez a palavra do Senhor a nós. E ela vem a segunda vez, e vem a terceira vez, e vem a quarta vez. E enquanto tivermos vida, nós temos a possibilidade no Senhor de nos arrependermos. Nós temos a possibilidade no Senhor de voltarmos para um caminho de obediência. Nós temos a possibilidade no Senhor de ouvirmos a voz do Senhor e obedecermos a voz do Senhor. Enquanto tivermos vida, nós temos essa possibilidade. A segunda lição. Às vezes o pior lugar que nós estamos é justamente a providência de Deus para nos levar para o lugar aonde Ele quer que estejamos. Não tem um lugar pior que o Jonas tenha passado, senão o ventre do peixe. Não tem um lugar mais tenebroso, mais fétido, mais angustiante do que o ventre do peixe. É terrível para o Jonas estar dentro do ventre daquele peixe. Mas aquele peixe não é a perdição do Jonas. Aquele peixe não é o castigo do Jonas. Aquele peixe não é a punição pelo pecado do Jonas. Aquele peixe é a providência do Senhor para levar o Jonas para o lugar onde o Jonas deveria ir. Talvez, meu querido e minha querida, o pior momento que você está passando, a pior dificuldade que você está enfrentando, a maior luta que você está vivendo, seja justamente o meio, a forma, a ferramenta que Deus tem usado na sua vida para levar você para o lugar que Ele quer que você esteja. É porque Ele sabe que de outro jeito nós não vamos. É porque Ele sabe que se depender da sua vontade ou se depender da minha vontade, nós vamos andar segundo as nossas escolhas, nós vamos querer realizar os nossos sonhos, nós vamos querer realizar todos os nossos desejos. Então Ele providencia uma tempestade, Ele providencia um grande peixe, Ele providencia alguém que nos incomoda e nos acorda e nos desperta. Ele providencia alguém que nos joga de dentro do barco para dentro do mar. Ele providencia aquilo que nós entendemos naquele momento ser uma tragédia. Ele providencia aquela tragédia para nos colocar no lugar que Ele quer que estejamos. Eu disse numa quarta-feira aqui, irmãos, quando eu olho para a minha história, é inegável que as piores coisas e as maiores decepções que eu tive na vida foram as melhores coisas que aconteceram para mim. Aquilo que eu achei que foi o pior, foi justamente o start, o gatilho, que me levou para um outro caminho, para uma outra possibilidade. Às vezes a gente acha que está perdendo tudo, que está perdendo a vida, que está perdendo o amor, que está perdendo tudo. E Deus está simplesmente comunicando para nós que Ele tem algo melhor. Ele tem algo preparado. Ele tem algo pronto para a sua vida. Mas você precisa andar nesse caminho que Ele preparou para você alcançar aquilo. É Ele dizendo para o Josué: olha, você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, você anda reto. Tudo que você fizer nesse caminho,
eu vou prosperar você, eu vou abençoar você, eu vou cuidar de você. Os inimigos não vão te destruir. Aqui, ó, nesse caminho. Pastor, e se eu saio para a direita, ele bota um cachorro bravo correndo atrás da gente para a gente voltar para o caminho. Porque sozinho a gente não volta, gente. E outra coisa, espera passar para você ver. Irmãos, história não é aquilo que nós estamos vivendo, história é o que nós já vivemos. E a gente precisa olhar para a história. Ninguém entende o que está acontecendo no meio da tempestade. Você já esteve no meio de uma tempestade? No meio da tempestade, a gente não sabe nem para que lado o vento está soprando. Porque a hora que você acha que ele está vindo de lá, de repente ele faz uma reviravolta e ele vira tudo. Mas qual que é o grande lance da tempestade? É que ela é também temporal. Ela passa. Quando a gente passa, e quando a tempestade passa, aí a gente consegue ver os estragos. Mas no meio da tempestade a gente não sabe nem o que ela está estragando direito. Mas quando ela passa a gente vê os estragos. Na quarta-feira, eu vou contar para vocês. Não tem problema nenhum. A gente lá em casa já está curado disso. Mas na quarta-feira eu contei. Eu tinha 15 anos quando comecei a namorar com uma moça em Cuiabá. Namorei com ela até os 19. Eu tinha comprado um apartamento, eu trabalhava e eu sonhava em casar. Eu sempre sonhei em casar. Eu sempre fui um casador. Meu negócio era casar, eu queria casar. E nem era crente. Então, eu até contava para minha filha esses dias. Então eu pensei assim, não quero mais isso não, vou terminar com essa menina. E eu cheguei para terminar com a menina, Lucas. E eu fiquei com dó dela. Tadinha, eu vou terminar com essa menina, 4 anos enrolando ela, eu vou terminar com ela não, né? Vou não. Podia terminar, mas não vou terminar. Vou terminar não. Beleza, não terminei. No outro dia ela terminou comigo. Irmãos, eu achei que eu ia morrer. É sério. Eu até falei para a Fabiana esses dias, se for para terminar o namoro, termina logo, porque os outros terminar com a gente é muito pior. Eu achei que eu ia morrer. Fiquei em Cuiabá sem saber o que fazer. Minha vida era um relacionamento que eu tinha lá. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha nada lá, morava sozinho. Não tinha o que fazer. Ficava na janela lá, domingo, olhando, cantando as luzes da cidade acesa. Clareando a foto sobre a mesa. É que era um apartamento, e aí dava para completar dizendo eu aqui trancado nesse apartamento. Mas não é que é uma música, é só uma poesia. Falei, minha vida acabou. Minha vida acabou. Aí fiz aquilo que a maioria dos irmãos não fazem, mas a maioria que os outros fazem, faz o quê? Agarra na pinga, na música sertaneja e vai morrer. Vai morrer. Né? Vai ouvir Jorge Mateus, década de 90. Beleza. Falei, Cuiabá não tem mais sentido para mim. Vou embora. Voltei para Rondônia. Irmãos, eu voltei para Rondônia, tudo deu errado na minha vida. Eu voltei para Rondônia, nada dava certo na minha vida, era uma pancada atrás da outra. E aí eu já estava com quase 20 anos. Desde os 14 morando sozinho, nunca mais tive parada. Até que no meio dessa história toda, eu recebi um convite para ir na igreja. E recebi um convite da Cássia para ir na igreja. Gente, presta atenção. Presta atenção. Aquilo que eu estava achando que era a maior puxada de tapete na minha vida, era tudo que eu precisava. Era tudo que eu precisava. Porque foi justamente por causa daquilo que eu imaginei num momento ser uma grande tragédia na minha vida, que era o fim de um relacionamento. Era tudo que eu precisava para ajustar o rumo da minha vida. E agora, convidado pela Cássia, fui para a igreja. Deus falou comigo profundamente naqueles dias. Me converti,
Levei 8 meses orando para ver se a Cássia se convertia a mim, porque a Jesus ela já tinha se convertido, mas a mim ela não se convertia de jeito nenhum. Orei, casei, já tinha ido para o seminário, e estou aqui em Goiânia hoje. Sabe por quê? Porque Deus mandou um grande peixe na minha vida. Me deu uma puxada de tapete. Me deixou tão desorientado que Ele consertou a minha vida. Aí eu passei de um menino de 11 anos, 12 anos, que vivia de cara cheia, que vivia usando droga, que vivia perdido nesse mundão que não era de meu Deus, que era um mundão mesmo, pesado. E eu sou um pastor hoje, repleto de defeitos, mas eu sou um pastor hoje por causa disso. Foi o caminho que Deus preparou para mim, foi o meu grande peixe. Quem sabe você está reclamando, e você está achando terrível esse momento, mas é justamente o momento em que Deus está te pegando pelas mãos para colocar você no lugar do qual você não deveria ter saído, no lugar da vontade dEle, no lugar do propósito dEle, no lugar da missão dEle. Não despreze as suas tragédias. Deus geralmente fala profundamente por elas. Então, às vezes, o pior lugar onde nós estamos é justamente a providência de Deus. Presta atenção. Talvez o seu péssimo momento é justamente a providência de Deus na sua vida. O seu desemprego, às vezes, é a providência de Deus na sua vida. As lutas que você está passando, talvez seja a providência de Deus na sua vida para mudar a sua vida. Agora, esteja atento, esteja atenta com o movimento que Deus está fazendo. E por último, é em Jonas que nós temos talvez um dos textos mais emblemáticos da Bíblia, que é onde ele declara que a salvação vem do Senhor. Não temos outro meio, outra forma, outro jeito de sermos salvos. Só o Senhor pode nos salvar. A salvação vem do Senhor. A salvação não vem de uma religião, a salvação não vem de uma igreja, a salvação não vem de uma denominação. A salvação não é fruto de um sacrifício que nós podemos fazer. A salvação não é resposta a um sacrifício que nós fizemos. A salvação não é resposta a algo de bom que nós fizemos. Não, a salvação vem do Senhor. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus. E sabe por quê? Porque nós mesmos não damos conta de pagar pelos nossos pecados. Só Jesus Cristo salva. Que eu e você possamos ter a nossa vida firme nele. Amém?